Página 109, questão 1. Ele pede para calcular o determinante de cada uma dessas matrizes. Então, vale ressaltar que a letra A e a letra C são determinantes da matriz de ordem 3 e utilizaremos a regra de Sarri. As letras B e D é determinante de uma matriz de ordem 2, vamos usar o procedimento de cálculo de um determinante da matriz de ordem 2. Vamos lá para a nossa resposta. Vamos lá, gente, página 109, questão 1. Ele pede para tirar o determinante de todas as matrizes. Então vamos lá, começando com a letra A. Então aqui, o determinante de uma matriz de ordem 3, a gente vai utilizar a regra de Sarri. Repete as duas primeiras colunas ao lado da matriz. E aí, efetuamos as multiplicações com as diagonais principais. Nesse momento, eu fico com 3 diagonais principais. Essas diagonais serão multiplicadas e somadas. Vou para a diagonal secundária. Também ficarei com 3 diagonais secundárias, onde eu multiplicarei e irei subtrair. Beleza? Então vamos lá. O determinante dessa matriz A vai ser igual a 2 vezes 1 vezes menos 1, mais 3 vezes 2 vezes menos 1, mais 1 vezes 0 vezes menos 1. Vou agora menos diagonal secundária agora. Menos 1 vezes 1 vezes 1, menos 1 vezes 2 vezes 2, menos 1 vezes 0 vezes 3. Então, como nós já vimos, então aqui a gente faz o jogo de sinal primeiro, mais com mais, mais com menos, menos. Então esse resultado vai dar negativo. 2 vezes 1, 2. Mais com mais, mais com menos, menos. Então esse resultado vai dar negativo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Aqui eu venho menos com menos, mais com mais vai dar igual a mais. Essa multiplicação vai dar igual a 1. Menos com menos vai dar mais. Essa multiplicação vai dar 4. E essa última que dá 0. Então aqui a gente soma os que tem sinais iguais. Então aqui eu vou ficar menos 2 menos 6 menos 8. Lembrando, sinais iguais eu conservo o sinal e somo. 4 mais 1, 5. Então aqui eu tiro que o determinante aqui vai ficar menos 8 mais 5. Sinais diferentes, eu conservo o sinal do número maior, menos, e subtraio o maior do menor, 8, menos 5, 3. Então tá aqui o determinante da letra A. Beleza? Vamos para a letra B. A letra B é uma matriz de ordem 2. Então eu tenho aqui a seguinte matriz: 1, 2, menos 1, menos 2. Como é determinante de ordem 2, então aqui a multiplicação da ADP menos a multiplicação da DS. Então aqui eu tenho uma DP e aqui eu tenho a minha DS. Então determinante da matriz de ordem 2 é a multiplicação da ADP, 1 vezes menos 2, menos a multiplicação da DS, menos 1 vezes 2. Aqui eu vou ficar com menos 2. Aqui eu tenho menos com menos, mais com mais, mais. 1 vezes 2 vai dar igual a 2. Menos 2 mais 2, eu fico que o determinante de B vai dar igual a 0. Beleza? Vamos para a letra C. E aí a letra C, a gente volta a ter um determinante de uma matriz de ordem 3. Então eu tenho aqui 3, 0, 1, menos 2, 4, menos meio, 5, 2 e 1. Utilizando a regra de Sarri, que a gente acabou de ver, repetimos as duas primeiras colunas ao lado da matriz. Então eu fico com 3, 0 e 1,
menos 2, 4 e menos meio. Nesse momento, 3 diagonais principais, tá aqui. Lembrando que a diagonal principal eu multiplico e somo. E ficarei com 3 diagonais secundárias, tá aqui. Na diagonal secundária eu vou subtrair. Então, armando o determinante de C vai ficar igual a 3 vezes 4 vezes 1, mais segunda diagonal principal, menos 2 vezes 2 vezes 1, mais terceira diagonal principal, 5 vezes 0 vezes menos meio. Vou para a secundária agora, vai ser menos a primeira secundária, 1, 4 e 5, menos a segunda secundária, menos meio, 2 e 3, a terceira secundária, menos 0, menos 1 vezes 0 vezes menos 2. Fazendo a conta do determinante, vou ficar com o determinante de C, vai ser igual. Aqui vai dar 12, aqui eu vou ficar mais com menos, vai dar menos, então essa multiplicação vai dar 4. Aqui como tem 0, eu não preciso me preocupar com o jogo de sinal, dá 0. Aqui eu vou ficar com menos 20. Aqui eu tenho menos com menos, vai ficar mais. Aqui como eu tenho uma fração por um número inteiro e está sendo multiplicado, e esse denominador é igual a esse, eu posso cortar, cancelar. Então sobrou 1 vezes 3, que vai dar igual a 3. Esse último número aqui vai ser 0, que é a multiplicação por 0 dá 0. Então eu fiquei assim. Então, organizando isso daqui para ficar melhor, então vou deixar os que tem um número positivo de junto. Então eu fico com 12 mais 3, menos 4, menos 20. Então venho 12 mais 3, eu vou ficar com o determinante de C, vai ser igual a 15. Aqui eu conservo o sinal e somo. Conservo o sinal e soma, sim. 4 mais 20, 24. Então aqui agora eu tiro que o determinante de C vai ser igual a 15 menos 24. Sinais diferentes, conservo o sinal do número maior e vou subtrair o maior do menor. 24 menos 15 dá igual a 9. Resposta determinante da letra C é igual a menos 9. Beleza? Então a letra D vai ser uma matriz de ordem 2. Então eu tenho aqui 5, 1/3, menos 9 e 2/5. Na matriz de ordem 2, o que é que eu faço? É a DP menos ADS. Certo? Então vamos lá. Determinante da matriz D vai ser igual a 5 vezes 2/5 menos 1/3 vezes menos 9. Aqui eu cancelo, dá 2. Menos com menos vai dar mais. Esse daqui eu posso dividir logo, simplificar. 9 dividido por 3 sobra 3. 3 vezes 1, 3. Então, determinante disso aqui, determinante de D, vai ser igual a 5. Vamos lá, página 109, questão 3. Então, aqui ele pede para a gente calcular o determinante de cada uma dessas matrizes. E ele pergunta quais regularidades você percebeu em relação às matrizes e seus determinantes. Então, quando a gente for fazer a resposta, a gente tem algumas observações a fazer nessas 3 matrizes, beleza? Então, vamos lá para a nossa resposta. Então, aqui a gente vai usar as propriedades que nós vimos, né? As propriedades de determinante. Então, uma das propriedades diz que quando eu tenho uma linha ou uma coluna toda zero, o determinante dessa matriz vai ser 0, independente da ordem da matriz. É o que nós vemos aqui, ó. Essa linha toda é 0, essa linha toda é 0, essa linha toda é 0. Então, significa aqui que o determinante de A é igual ao determinante de B, é igual ao determinante de C, que vai ser igual a 0. Então, nesse caso, eu não preciso fazer conta alguma. Por quê? Porque aqui eu estou aplicando a propriedade de determinante. Beleza?
Repetindo, propriedade diz que quando eu tenho uma linha toda igual a zero, o determinante dessa matriz, independente da sua ordem, vai ser sempre igual a zero. Vamos página 109, questão 4. Aqui ele pede para eu calcular o determinante de algumas operações. Só que antes disso eu tenho que fazer a construção da matriz A, a construção da matriz B, essas construções partindo de uma matriz genérica. Depois que eu fizer essas construções, eu vou calcular o determinante de A vezes B, de A menos B e de B menos A. Vamos lá para a nossa resposta. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é construir a matriz. E aí, partindo sempre daquela ideia da matriz genérica. Então, primeiro a gente identifica aqui o número de linhas e o número de colunas que possui essa matriz. Essa matriz ela possui 2 linhas e 2 colunas. E aí, vamos construir a matriz genérica. E aí vai ser A11, A12, A21, A22. E aí ele pede para fazer algumas separações, onde I for menor do que J, I maior do que J e I igual a J. Então eu tenho I menor do que J. Então quem são os elementos onde I é menor do que J? I menor do que J é o A12. Lembrando, I é o primeiro, J é o segundo. Então, para esses elementos onde I é menor do que J, eu vou fazer que conta somar I com J, ou seja, 1 mais 2 igual a 3. Os elementos onde I é maior do que J, I maior do que J é o A21. Para esses elementos, eu vou subtrair I de J, ou seja, 2 menos 1, que dá igual a 1. Os elementos onde I igual a J é quem? O A11 e o A22. Ele diz que para esses elementos você vai retirar e colocar 0. Então aqui eu vou ficar como 0. Aqui o A12 deu 3, o A21 1 e o A22 0. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa na matriz B. Então o que é que nós vamos fazer na matriz B? Construir a partir da matriz genérica, número de linhas 2 e número de colunas 2. Então a matriz genérica aqui eu vou ficar com B11, B12, B21, B22. Ele pede para separar novamente, então I menor do que J. Quem são os I menor do que J? O B12. Para esses elementos eu vou fazer I menos J, ou seja, 1 menos 2, que vai dar igual a menos 1. I maior do que J. I maior do que J é o B21. Para esses elementos eu vou somar I com J. 2 mais 1 igual a 3. I igual a J é o B11 e o B22. Ele diz que esses elementos você vai substituir e vai colocar 1. Então B12 menos 1, B21 3 e o B22 1 novamente. Então tem uma matriz B e tem uma matriz A. Beleza? Vamos agora para as perguntas, que é o cálculo dos determinantes. Dando continuidade, então aqui a gente tem a matriz A que a gente acabou de encontrar e nós temos a matriz B que a gente acabou de achar. Beleza? E aí na letra A ele pede para fazer o cálculo do determinante de A vezes B. Aqui nós temos um teorema chamado teorema de Binet. Esse teorema diz que ao invés de eu pegar essa matriz A e multiplicar por B para depois calcular o determinante, eu posso calcular o determinante de A e multiplicar pelo cálculo do determinante de B. Então é isso que nós vamos fazer. Então isso daqui é o chamado teorema de Binet. Então vou calcular o determinante da matriz A, lembrando, diagonal principal menos secundária. Então aqui eu vou ficar 0 vezes 0 menos 1 vezes 3, certo? Só para lembrar, aqui eu tenho a minha dP e aqui eu tenho a minha ds. Então, o determinante de A aqui vai ficar 0 menos 3, que vai dar igual a menos 3. Vou calcular o determinante da matriz B. Mesma coisa. Então, aqui eu tenho a minha dP. E aqui eu tenho a minha ds. Então, é a dP 1 vezes 1
menos ADS, 3 vezes menos 1. Então aqui eu vou ficar com 1, menos com menos vai dar mais, 3 vezes 1, 3. Então o determinante aqui vai ser igual a 4. Como ele está pedindo para calcular isso daqui, então esse determinante aqui vai ficar o determinante de A, menos 3, o determinante de B, 4. Então esse determinante aqui de A vezes B vai dar igual a menos 12. Letra B. Na letra B, ele pede para fazer o determinante de A menos B. Nesse caso aqui, diferente da multiplicação que a gente tinha um teorema, que a gente poderia calcular o determinante separadamente, nesse daqui não tem jeito. Nesse daqui eu tenho que primeiro fazer a subtração de A menos B, isso vai gerar uma nova matriz e a partir dessa nova matriz nós iremos fazer o cálculo do determinante. Então tenho aqui A menos B, a matriz A menos a matriz B. Então aqui eu vou fazer o que? A subtração de elemento por elemento. 0 menos 1, menos 1. 3 menos menos 1. Menos com menos vai dar mais, então eu vou ficar com 3 mais 1, 4. 1 menos 3, menos 2. 0 menos 1, menos 1. Então aqui agora eu vou calcular o determinante dessa matriz. Lembrando, aqui eu tenho a minha DP. Aqui eu tenho a minha DS. Então, o determinante vai ser aqui ADP menos 1 vezes menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1. Menos ADS menos 2 vezes o 4. Menos com menos vai dar mais, então eu vou ficar com 1. Menos com menos também vai dar mais, eu vou ficar com 8. 1 mais 8 igual a 9. Então, o determinante de A menos B dá igual a 9. Beleza? Na letra C, ele pede para fazer o determinante de B menos A. Então, vamos fazer o inverso agora. Então, tem um B menos A. Vou pegar a matriz B, que é 1, menos 1, 3 e 1. Vou subtrair da matriz A, que é 0, 3, 1 e 0. Então, essa subtração aqui vai ficar como 1 menos 0 vai dar 1, menos 1 menos 3, menos 4, 3 menos 1 vai dar 2, 1 menos 0 vai dar 1. Calculando o determinante, aqui eu tenho a minha DP e aqui eu tenho a minha DS. Então aqui eu vou ficar esse determinante de A de B menos A. Vai ser diagonal principal 1 vezes 1 menos a diagonal secundária 2 vezes menos 4. Então aqui eu vou ficar com 1, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 2, 8. Então esse determinante também vai ficar igual a 9. Então repare que o determinante de A menos B e o determinante de B menos A dá exatamente o mesmo valor. Beleza? Vamos lá, página 111, questão 6. Então ele deu 3 matrizes, A, B e C, e pede para calcular o determinante de A, o de B, o de C, o de A vezes C e o de B vezes C. Como todos aqui são matrizes de ordem 3, então todos utilizaremos a regra de Sarri. Vamos lá para a nossa resposta. Vamos lá, página 11, questão 6. Então, a letra A, ele pede para calcular o determinante da matriz A. Ele deu 3 matrizes e a gente vai calcular o determinante de cada uma dessas matrizes. Beleza? Então, essa daqui é uma matriz de ordem 3. Então, para a gente calcular, a gente vai usar a regra de Sarri. Repete as 2 primeiras colunas ao lado da matriz, formando assim 3 diagonais principais. Então aqui está a minha diagonal principal, onde nessa diagonal principal eu vou multiplicar e somar, e eu tenho 3 diagonais secundárias. 3 diagonais secundárias. Onde eu vou multiplicar e subtrair. Beleza? Então, a determinante de A
aqui vai ficar igual 4 e menos 1. Deixa eu dividir a folha aqui. Então, eu vou ficar aqui com menos 1 vezes 4 vezes 1, mais 0, 1 e menos 2, 0 vezes 1 vezes menos 2, mais 2, 6 e menos 1, 2 vezes 6 vezes menos 1. Vou agora para a diagonal secundária, então vai ficar menos o quê? Menos 2, 4 e menos 2, menos. Aqui eu vou ficar com menos 1, 1 e menos 1, menos a terceira secundária, 1, 6 e 0. Então, o determinante de A aqui vai ficar igual a menos 4, qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Aqui eu vou ficar com menos 12, menos com menos mais, então eu vou ficar mais. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Aqui eu tenho menos com menos mais com menos, menos. Então aqui eu vou ficar menos 1, menos 0. Beleza? Então vou agrupar isso daqui para facilitar minha conta. Então só tem o 16 positivo, o resto é tudo negativo. Menos 4, menos 12, menos 1. Beleza? Então aqui eu vou conservar o sinal e somar. Então eu vou ficar o determinante de A vai ser igual a 16 menos. Aqui eu vou ficar 14 mais 12, 16, 16 mais 1, 17. Então daqui eu tiro que o determinante de A vai ser igual a menos 1. Vamos lá, letra B, ele pede para calcular o determinante dessa matriz. De ordem 3, novamente, repete as duas primeiras colunas ao lado da matriz. Então, nesse momento, eu fico com 3 diagonais principais, novamente. Diagonal principal multiplica e soma. E fico com 3 diagonais secundárias. Multiplico e subtraio. Beleza? Então vamos lá. Determinante de B vai ser igual a 3, 2 e 1, mais 1, 3 e 5, mais 0, 0 e 2. Menos agora 5 vezes 2 vezes 0, menos 2 vezes 3 vezes 3, menos 1 vezes 0 vezes 1. Então, o determinante de B aqui vai ser igual a 6 mais 15 mais 0 menos 0 menos 18 menos 0. Então, o determinante de B vai ser igual a 6 mais 15 vai dar igual a 21. 21 menos 18. Então, daqui eu tiro que o determinante de B vai ser igual a 3. Letra C, ele pede para tirar o determinante da matriz C. Novamente, regra de Sarri, repete as duas primeiras colunas ao lado da matriz. E aí vamos lá, identificar as 3 diagonais principais. Diagonal principal eu multiplico e somo. Identificando as 3 secundárias, que eu vou multiplicar e subtrair. Certo? Então vamos lá para o determinante de C. Então eu fico com menos 1 vezes 1 vezes 1, mais 0, 4 e menos 2, mais 1 vezes 0 vezes 0. Vou agora para o menos secundária. Menos 2, 1 e 2, menos
menos 1, 4 e menos 1, menos 1 vezes 0, vezes 0. Então, o determinante de C vai ser igual aqui, menos 1, qualquer coisa vezes 0, 0, mais 0. Aqui eu tenho menos com menos, vai dar mais 4. Aqui eu tenho menos com menos, mais com mais com menos, menos. Isso daqui vai dar 4, menos o 0. Beleza? Mais 4 menos 4, eu cancelo. O determinante de C vai ser igual a menos 1. Vamos lá? Letra D, ele pede para calcular o determinante de A vezes C. Então aqui a gente vai usar o teorema de Binet, que vai ser o determinante de A vezes o determinante de C. Beleza? O determinante de A nós encontramos que é menos 1. O determinante de C nós encontramos que também é menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1 vezes menos 1 vai dar igual a 1 positivo. Mesma coisa vale aqui, usando o teorema de Binet, determinante de B vezes o determinante de C. Beleza? O determinante de B deu 3, o determinante de C deu menos 1. 3 vezes menos 1 vai dar igual a menos 3. Vamos lá, página 112, questão 10. Ele pede para calcular os determinantes das matrizes A e B. Então, duas matrizes, ele pede para calcular o determinante da matriz A, o determinante da matriz B e aqui o determinante da matriz A vezes B. Lembrando que aqui teve um pequeno erro de notação, onde esse A vezes B ele deveria estar dentro do parêntese e não foi colocado parêntese. Mas não tem problema nenhum, na resposta nós vamos explicar o porquê. Vamos para a nossa resposta. Vamos lá, gente. Nossa última questão de hoje, página 112, questão 10. Beleza? Então ele pede para tirar o determinante na letra A dessa matriz A. Novamente, regra de Sarri, repete as duas primeiras colunas ao lado da matriz. E aí vamos lá. Diagonal principal. Diagonal principal multiplico e somo. E vamos para a diagonal secundária, que eu vou multiplicar e vou subtrair. Beleza? Então, o determinante aqui de A vai ser igual a 4, 2 e 3, mais 2, 1 e 4, mais 6, 0 e 2, menos 4, 2 e 6, menos 2, 1 e 4, menos 3, 0 e 2. Vamos lá fazer a multiplicação. Então aqui eu fico 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, mais 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8, mais qualquer coisa vezes 0 dá 0, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 6, 48, menos 2 vezes 4, 8, e aqui 0. Mais 8 menos 8 eu cancelo, então o determinante de A vai ser igual a 24 menos 48. 24 menos 48, determinante de A vai ser igual a menos 24. Vamos lá, letra B, ele pede para calcular o determinante da matriz B. Então, novamente, repete as duas primeiras colunas ao lado da matriz. E aí, diagonal principal. Multiplica e soma. Diagonal secundária. Multiplico e subtraio. Então, o determinante de B vai ser igual a 3, 4 e 2, mais 2, 2 e 0, mais 0, 4 e 0, menos 0, 4 e 0, menos
0, 2 e 3, menos 2, 4 e 2. Então, determinante de B, eu vou ficar com 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Aqui mais 0, menos 0, menos 0, menos 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16. Então, determinante de B fica 24 menos 16, determinante de B vai ser igual a 8. A letra C. A letra C está com problema de notação na questão. Ele está pedindo aí det de A vezes B. Esse A vezes B deveria estar dentro do parêntese, ok? Então, ele deveria estar dentro do parêntese. Por quê? Porque fora do parêntese pode ocorrer ambiguidade na interpretação. Você pode entender que você vai multiplicar, tirar o determinante de A e multiplicar por B, ou pegar A vezes B e tirar o determinante. Como há ambiguidade, há necessidade de colocar os parênteses. Então, no livro está faltando esses parênteses, ok? Mas não tem problema nenhum, vamos trabalhar como se tivesse os parênteses. E aí fica o determinante de A, que é menos 24, vezes o determinante de B, que é 8, usando o teorema de Binet. Isso daqui vai dar igual a menos 192. Beleza?